Vamos falar com Camila hoje, minha professora querida, sobre funções executivas. Vou achar aqui. Camila, vamos ver se consegue entrar. Ai, que legal. Já estava convidando ela fazia tempo, gente, bastante tempo. Só lembrando. Oi, Camila, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Hoje estou bem longe de casa. Eu vi que você está no Aprender Criança, que legal! Encontrei a Grace aqui. Ó, que legal. Foi bem legal. Ela foi com uma turminha. Foi. Encontrei a Ana Paula, bastante gente. Ai, que bacana, cara. Ai, que legal, né? Então, é, eu queria só lembrando, assim, o pessoal que nos assiste aqui, não esqueçam de vez em quando mandar os coraçõezinhos se vocês estiverem gostando, porque quanto mais coraçãozinho, mais ele vai aparecer para outras pessoas também, tá? Então tem que participar, não basta assistir, certo? Outra coisa, queria que você se apresentasse. Fala de você, o que que você faz, sua formação. Minha professora, gente. Só queria começar falando, antes de me apresentar, que é um prazer poder estar aqui, Cá, e ver você crescendo tanto, né? Você palestrando no Aprender Criança. Fiquei super orgulhosa. Eu estava olhando os stories do Neurociência e Educação e vendo um pouquinho do que você compartilhou lá com o pessoal. Fico muito feliz e orgulhosa. É. É, Então, bom, para quem não me conhece, eu sou a professora doutora Camila Leon. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente, atuo como psicopedagoga clínica no Instituto de Neuropsicologia e Desenvolvimento Humano de São Paulo, junto com a Alessandra Seabra e com a Tatiana Meca. Além disso, eu sou docente de vários cursos de especialização, e um deles é o curso de Neurociência Aplicada à Educação da Santa Casa de São Paulo, do Sim. qual eu fui professora da Kátia. E agora a gente tem uma novidade em relação a esse curso, fiquem atentos aí. Quem sempre quis fazer, eu sempre recebo mensagem de pessoas interessadas em cursar essa pós, mas na modalidade presencial nem todo mundo consegue, porque a carga horária é extensa, né, e intensa. São Uhum. 3 finais de semana por mês. E a novidade é que agora a gente vai lançar na modalidade online, né? Na Eu já, modalidade EAD. eu já coloquei aqui várias vezes e o pessoal às vezes me pede, porque pede o link, né, Camila? O pessoal pede o link. Então, assim, manda pelo direct, manda sinal de fumaça que a gente manda o link. Ou pede para Camila, ou para mim, ou para o pessoal do Conectomos, todo mundo manda o link para inscrição. Isso. E tá no site da Santa Casa, né? Mas enfim, então acho que é isso, né? Contei aqui um pouquinho da minha formação para vocês, um pouquinho da minha atuação profissional no momento, porque eu venho da área educacional, então eu já fui professora de educação infantil, Fundi 1 e Fundi 2, de língua inglesa e língua espanhola. Então, para quem vem da área educacional, eu sou do chão da escola, e aí não pensava em virar psicopedagoga e nem pesquisadora dessa interface da neurociência com a educação, especificamente na neuropsicologia educacional, que é o que eu estudo, né? Então, é Sim. muito legal poder estar aqui falando desse lugar que é da interface da clínica com a escola, da área da saúde, interface com a educação. Que a gente E fica. É bom que fala com propriedade, né, Camila? Eu vou te dizer que você foi uma das melhores professoras que eu tive na Santa Casa, você sabe disso, nunca escondi. E assim, tem algumas que estão na minha preferência, e você é uma delas. E tem gente muito boa dando aula nesse curso, e eu aprendi muito com você. De funções executivas, eu acho que foi o meu começo ali, e aí depois, claro, fui fuçar mais e estudar, tanto que hoje em dia eu consigo até falar disso. Mas assim, para mim foi um divisor de águas mesmo, sabe? Quando você veio e trouxe esse assunto, e as colegas também, Grace e outras, né, falaram.
falaram, e de verdade eu acho que fez toda a diferença para mim e para minhas colegas, com certeza, a forma como você abordou. Então, assim, eu queria, para começar, o que que são funções executivas? Quem nunca ouviu falar, porque a gente fala tanto e às vezes a pessoa não sabe o basicão, né? O que que são as funções Uhum. executivas? Obrigada aí pelos elogios, fico muito feliz em saber. E o que eu ia complementar na minha formação, antes de responder a pergunta, é que as funções executivas fazem parte das minhas áreas de estudo, né? Então, no mestrado, eu estudei a relação entre linguagem e funções executivas em crianças pré-escolares, e no doutorado a gente desenvolveu um programa de estimulação para as crianças do último ano da educação infantil, mediante formação de professores. Então, de fato, é um assunto assim que eu amo falar, e que, respondendo a sua pergunta, muitos professores já conhecem na prática o que são as funções executivas. O que acontece é que muitas vezes a gente não vai estudar com essa nomenclatura nos cursos de pedagogia. Mas para quem gosta e estuda Vygotsky fala muito de autonomia. E quando a gente pensa na autonomia, quando a gente pensa na zona de desenvolvimento proximal, a gente consegue fazer uma aproximação com o que a neurociência hoje chama de funções executivas, né? Então, assim, acho que esse ponto é interessante da gente já comentar para partir, assim, de um local que já é mais próximo dos professores. Né? Acho que um outro aspecto importante, Cá, da gente falar, é que, como você mesma comentou, é um universo falar de funções executivas. A gente começa a estudar, daí você vai continuando a estudar, e você vai vendo várias definições, né, vários grupos diferentes que estudam isso. Eu vejo aqui os seus posts, né, no Neurociência e Educação, você traz várias definições de diferentes autores que falam, no fundo, a mesma coisa, mas às vezes com uma linguagem diferente. E acho importante, então, a gente também falar para as pessoas que estão aqui, de repente, ouvindo pela primeira vez esse nome, funções executivas, dizer que a gente tem mais de 30 definições na literatura, mais de 40 modelos teóricos. Então, o que vocês vão ouvir aqui hoje é assim, a pontinha do iceberg, de uma maneira pontual e superficial do que são, de fato, as funções executivas. Aí, se vocês quiserem saber mais, ou façam o curso da Santa Casa, ou façam um curso com a Camila, porque você dá curso, né? Sobre funções executivas. Então, façam, que eu recomendo, gente. No final, a gente dá a agenda, né? Isso. Camila, e assim, para as pessoas entenderem, tá bom, você falou que tem mais de 30 definições, e quais são? Como é que eu sei? Porque assim, tudo bem, pelo que eu entendi, todo mundo, eu tô me fazendo de leiga aqui, tá? Todo mundo tem função executiva. Tem muita definição. Mas para uma pessoa leiga, o que elas seriam? Beleza. Então, assim, de uma maneira pontual e resumida, as funções executivas, elas são um conjunto de habilidades cognitivas que estão, a maioria, associadas ao desenvolvimento dessa região do nosso cérebro, que a gente chama de córtex pré-frontal, que fica nessa região em cima dos nossos olhos, que é uma região responsável pelo controle cognitivo, emocional e comportamental de um indivíduo, né? Então, de uma maneira geral, funções executivas são esse conjunto de habilidades cognitivas que vão nos auxiliar a gerenciar as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas outras habilidades cognitivas e os nossos comportamentos. Com qual finalidade? Atingir objetivos. Então, falar de funções executivas é muito interessante, porque para quem vem da área educacional, a gente já pode começar a pensar nos meninos em relação à aprendizagem acadêmica propriamente dita, mas a gente também pode pensar que para eu aprender a andar de bicicleta, eu vou precisar ativar essas funções executivas para eu conseguir me organizar em relação e a coordenação dos movimentos para conseguir andar de bicicleta. Para a gente aprender um segundo idioma, eu vou precisar recrutar essas funções executivas. Para a gente aprender a cozinhar, para a gente aprender a dirigir. Então dá para a gente pensar em várias habilidades da vida e das habilidades acadêmicas e do quanto que a gente precisa recrutar essas funções cognitivas para executar essas tarefas. Sim. E aí, você me interrompa que eu gosto de ficar aqui dando aula, tá né? Bom. Não, pode deixar.
Mas tem um aspecto importante que é assim, poxa, então, Camila, será que o tempo todo a gente está recrutando essas funções executivas para realizar todas essas tarefas que você comentou? E aí, a Adele Diamond, que é essa professora neurocientista canadense, que estuda funções executivas há vários anos, que tem um laboratório de pesquisa dedicado a desenvolvimento neurológico infantil, da Universidade da Colômbia Britânica no Canadá, ela traz uma definição que eu gosto muito, que ela vai falar que as funções executivas são necessárias quando não é recomendável ou suficiente agir de forma automática. E aí a gente vai juntar isso que eu estou falando com o que eu acabei de falar anteriormente para entender que toda vez que a gente está aprendendo, então, uma nova forma de agir, um novo conteúdo acadêmico, uma nova habilidade motora ou cognitiva, eu preciso recrutar as minhas funções executivas. E a partir do momento que eu vou automatizar esses comportamentos ou pensamentos ou essa gestão emocional, eu não vou precisar ficar gastando energia do meu cérebro para recrutar as funções executivas para fazer aquilo que o cérebro já faz automaticamente. Eu acho que com isso a gente nivela bem aí os principais aspectos. Dá para aspectos. começar a entender. Para a Adele tem 3 funções que são básicas, né? Eu queria que você desse uma explicadinha rápida assim, nelas, para quem não sabe. Porque eu acho que quando a gente explicita, pelo menos as 3 básicas, as pessoas falam, é isso, né? Fica mais tangível o significado, né, das funções executivas. Mas, pois bem, além da Adele, né, Ká, acho importante ressaltar que a gente tem uma certa concordância entre os diferentes pesquisadores que estudam funções executivas, entre os diferentes modelos teóricos, que de fato parecem existir 3 funções executivas que a Adele chama de básicas, né? Uhum. E aí, quais são elas? Memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Legal. X, né? Para quem está ouvindo isso pela primeira vez, o que são, né? Cada uma delas. Você quer que eu fale? Você quer... Vai falando. Tá, então tá bom. Existem vários tipos de memória e a nossa live não é sobre os diferentes tipos de memória. A memória de trabalho, ela é um tipo de memória que ela demanda, para alguns modelos teóricos, como o qual o da Adele se baseou, 2 habilidades distintas, que é a habilidade de armazenar durante um curto período de tempo informações e fazer alguma coisa com essas informações, né? Então, por exemplo, para a gente fazer cálculos mentais, por mais que eu tenha a informação armazenada na minha memória de longo prazo, para eu realizar esse cálculo mental, eu vou precisar segurar uma informação. Por exemplo, se o professor falar quanto que é 2 mais 7, eu preciso segurar essa informação, realizar esse cálculo mental ou recuperar essa informação lá da minha memória de longo prazo para a memória do aqui e agora, para eu dar essa resposta. Né? Então, esse é um exemplo de ativação da memória de trabalho para essa finalidade. Cálculos mentais, poderia ser compreender um texto, poderia ser manter um argumento numa conversa, ou, por exemplo, a gente aqui na live, né? Estamos sobrecarregando a nossa memória de curto prazo, a nossa memória de trabalho com informações. De repente, a Ká me faz uma pergunta, mas eu estou complementando a minha resposta, depois eu pego a pergunta que ela me trouxe, ou seja, eu estou recrutando essas informações o tempo todo. E se a gente for pensar na sala de aula, os professores fazem isso o tempo todo, né? Quando a gente chega, pessoal, vamos lá, peguem o livro de matemática, abram na página 52, nós vamos fazer o exercício 3. Crianças com uma boa memória de curto prazo e uma boa memória de trabalho vão conseguir executar essa tarefa numa boa. Mas tem criança que, de repente, ou não estava prestando atenção nessa tarefa, ou tem um span de memória de trabalho, né, uma capacidade mais limitada, porque não foi estimulada dessa habilidade cognitiva, e que talvez não consiga seguir essa sequência de passos. E se o professor não tem essa informação, ele já começa a achar, poxa, esse menino tem algum problema, né? Talvez tenha algum transtorno do neurodesenvolvimento, ou, nossa, esses meninos são indisciplinados, e às vezes ele tem uma pobre memória de trabalho que precisaria ser estimulada. Então, e na verdade,
Desculpa, Pode falar. mas assim, isso é uma cena recorrente em sala de aula, para quem trabalhou com Fundium, né? Do menino falar, "Ah, que página, que livro, que caderno, né? Porque quando o professor dá esses comandos, ele se perde totalmente. E também uma coisa que eu queria só te perguntar, porque a boa notícia é que a gente pode ensinar, né? Que ainda tem um desenvolvimento, porque não é assim que você nasceu com isso e ok, né? Isso. Então, assim, de uma maneira geral, a gente sabe que todas as habilidades cognitivas, elas têm uma quantidade X, né, uma porcentagem X que foi recebida, né, geneticamente dos pais, que a gente chama de heredabilidade, mas ela não é determinista, ou seja, a partir da estimulação ambiental, é possível a gente estimular essas habilidades cognitivas e haver melhora. Inclusive porque a gente tem um longo curso do desenvolvimento das funções executivas, né? Então, você imagina, para essa região do cérebro, que é a última a amadurecer, finalizar o seu amadurecimento, a gente vai levar aí pelo menos de 20 a 30 anos. Então, o sujeito nasce, né, com o início do desenvolvimento das habilidades e da parte neural relacionada ao córtex pré-frontal, mas isso só vai amadurecer conforme ela for recebendo essa estimulação ambiental. Então, essa é a Sim. boa notícia em relação às funções executivas, né? Elas são maleáveis e moldáveis a partir do ambiente. Tá, a gente Mas falou da memória de trabalho. isso que eu ia falar. Segundo, Mas a gente só falou da primeira foca. função executiva básica, que é a memória de trabalho. Acho que ficou claro para o pessoal que deve estar ouvindo pela primeira vez, né? O que é Ficou essa claro, memória pessoal? de trabalho. Responde aí. Responde se É. vocês entenderam o que é a memória de trabalho. Enquanto o pessoal está respondendo, só para dar mais um exemplozinho mais didático, alguns autores cá dizem que a memória de trabalho é como se ela fosse uma lozinha mental, em que a gente deposita informações que podem ser auditiva-verbais ou visuais para realizar uma tarefa e depois a gente apaga. Oh, Né? que Então, fofo. Gente, para adorei fazer essa essa história da Lozinha. Vou usar. Essa vou usar. analogia, pode usar, pode usar. Poxa, ninguém respondeu aí Ninguém entendeu se... nada, gente. Vocês estão aí só brisando? Não, tem que falar que entenderam. Ó, Ah, legal, tem gente querendo dica de estimulação, de né? estimulação, é. Mas aí a gente Depois pode a falar gente pode, depois. depois a gente fala das estratégias de É. estimulação. Mas, pois bem, então depois da memória de trabalho, a gente tem o controle inibitório, que no fundo, se desenvolvem paralelamente. Tem algumas evidências mostrando pra gente que ambas começam a se desenvolver lá aos 6 meses de vida e vão se desenvolvendo em paralelo. Mas o que seria esse tal controle inibitório? Seria, de uma maneira geral, a nossa capacidade de interromper uma predisposição automática, seja comportamental, seja atencional ou seja cognitiva, diante das demandas do ambiente, né? Então, por exemplo, vamos pensar alguns exemplos nossos aqui, e aí eu acabo falando de dieta, né? Quem Quem consegue não? resistir à tentação de repente, num rodízio de pizza, enquanto você está de dieta, comer 1 ou 2 pedacinhos só? Ou numa festa infantil, você consegue, Cá? Não consigo. Sei. Não consigo. Eu tô passando por isso, menina. Consigo. Ou numa festa infantil, quando tem os docinhos, eu, por exemplo, quem é meu aluno já sabe, eu amo brigadeiro. Gente, não vou conseguir comer um brigadeiro só. Então, o que isso mostra? Uma certa dificuldade com o meu controle inibitório, meu controle dos impulsos, mediante algo que é extremamente prazeroso para mim. Eu acabo tendo uma resposta mais automática, né, em relação àquele estímulo que está ali que eu gosto muito. Então, o que seria o ideal se eu tivesse um bom controle inibitório? E às vezes eu consigo, né? Falar, bom, hoje eu não vou comer o brigadeiro, pois estou de dieta, já pensando a longo prazo na minha saúde, ou vou comer apenas um, porque, né, estou seguindo a dieta, enfim. Eu estou brincando com essa questão, assim, mais alimentar, mas a Sim. gente vê o tempo todo, pensando em sala de aula, a dificuldade que os meninos têm com o controle inibitório, e muitas vezes por conta do tipo de estímulo que a gente dá, né? E aí, acho que vai ao encontro até da sua palestra, que você falou de metacognição, né, Cá? Uhum.
E o quanto, muitas vezes, os professores acabam tendo um comportamento não reflexivo com as crianças em relação a essas questões comportamentais, acabam tendo, né, um comportamento mais diretivo. Pode, não pode? Senta, levanta, Punitivo, gente! talvez, né? Punitivo, né? É. É, Agora, a gente percebe rápido em sala de aula quem não tem controle inibitório, né? É aquele menino que fala junto com os outros. Quando você fala assim, levanta a mão para perguntar, ele já responde. Levanta a mão para responder, ele já responde sem levantar a mão, né? Aquele que fala em cima do outro, não espera o professor acabar de concluir o conteúdo e já faz um monte de pergunta. Então, assim, é bem claro em sala de aula vários exemplos de descontrole mesmo, mas claro, né, Camila, tem um tempo de desenvolvimento isso, né? Começa a se desenvolver na infância e aí para estar completamente desenvolvido leva um tempo, né? Então também não é para dizer, menino, você não tem controle inibitório, né? É sim, ajudar a desenvolver, né? sim, sim, com certeza. Então, geralmente, né, quando a gente pensa no controle inibitório, a gente acaba pensando nos exemplos que a Ká trouxe para a gente, que são mais comportamentais. Uhum. Mas a Adele, no modelo teórico dela, ela vai falar para a gente de uma perspectiva mais abrangente desse controle inibitório, né? Ela vai falar que o controle inibitório ele não é só comportamental, mas ele também é cognitivo e também é atencional. Então, a minha capacidade de, mediante vários estímulos competindo pela minha atenção, tipo a gente fazendo uma atividade em grupo, na sala de aula e tá aquele barulho porque tá todo mundo conversando e eu tenho que prestar atenção no som do meu colega ali, do meu grupo. Ou prestar atenção no som da professora quando ela der um comando. Para isso eu vou precisar exercitar esse controle inibitório atencional que a Adele vai falar. Alguns autores chamam de atenção executiva, outros vão chamar de atenção seletiva. Existe uma sobreposição desses conceitos, né? Então, é importante a gente destacar que tem esse controle inibitório comportamental, o atencional, que foi esse exemplo que eu comentei, e também o controle inibitório cognitivo, que é qual o meu controle dos meus próprios pensamentos, ou seja, será que eu estou conseguindo prestar atenção aqui na live, ou eu estou já pensando nos meus problemas, nas minhas dificuldades, nas coisas que eu tenho que resolver depois, né? Então, a Adele vai falar dessa perspectiva mais abrangente do controle inibitório. Bacana. E o terceiro? Rolou alguma pergunta em relação a isso? Acho que não, eu não estou conseguindo Alguém acompanhar. perguntou sobre memória de trabalho, se não é a mesma coisa que memória de curto prazo, que para ela parece sempre que é a mesma coisa. Tá, vamos falar sobre isso antes da gente falar da terceira Vamos. função executiva básica? Bom, primeiro, novamente, é importante destacar que a gente tem diferentes definições da literatura, tá? O modelo que a Dell Diamond se baseia é o modelo do Baddeley, que alguns autores consideram como o pai da memória de trabalho, mas existem outros modelos aí da literatura, tá? Então, hashtag, anota isso daí para você não... Porque existem diferentes definições. Então, tem autores que vão definir a memória de curto prazo de uma maneira, e a maneira que a gente vai definir é a partir do modelo do Baddeley, tá? Que é o modelo mais utilizado para a criação das tarefas de avaliação. Bom, isto posto, para Baddeley, a gente pode dizer que a memória de curto prazo, ela está contida no que ele chama memória de trabalho, tá? A memória de curto prazo é aquela na qual a gente vai ser capaz de armazenar num curto período de tempo informações, sejam informações visuais ou verbais. Vamos fazer uma brincadeira aqui, cá, nós duas, para exemplificar para o pessoal? A gente vai brincar de eu fui para a feira. Você já brincou disso? Não lembro direito, mas explica. Então tá, eu vou falar assim, eu fui à feira e comprei um negócio, vou nomear alguma coisa que existe na feira, aí você vai repetir o que eu te falei e vai acrescentar uma palavra, combinado? Tá. Ixi, vai dar ruim daqui a pouco, gente. Mas tudo bem, vamos lá, então, vamos tentar. Não, mas vamos lá, não é competição, é só para ilustrar. Então eu fui à feira e comprei uma banana. Eu fui à feira, comprei uma banana e uma maçã. Eu fui à feira, comprei uma banana, uma maçã e uma laranja. Fui à feira, comprei banana, maçã, laranja e feijão. Eu fui à feira e comprei uma banana, uma maçã, uma laranja, um feijão e arroz. Fui à feira e comprei banana, maçã, laranja, feijão, arroz e couve.
E agora uma salva de palmas pra gente, porque a gente não vai ficar aqui, vocês viram que a Claro. nossa memória de curto prazo é Mas chega excelente. uma hora que dá ruim, né? Isso, mas foi só uma brincadeira para mostrar para vocês a ativação dessa memória de curto prazo, que o Bedley vai chamar de alça fonológica e esboço visoespacial, que são, de fato, a memória de curto prazo, verbal ou visual, né? Aqui a gente acabou de fazer uma brincadeira só com estímulos verbais. A gente faz isso, para quem é professor de educação infantil, a gente está o tempo todo estimulando essa memória de curto prazo verbal, né? E a Ká falou uma questão importante, que as nossas funções executivas têm uma capacidade limitada, elas não são infinitas. E no caso da memória de curto prazo, que está contida na memória de trabalho, já já a gente chega lá de novo, a gente vai ver isso na prática. Então, se a gente começasse aqui a continuar brincando do eu fui à feira, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais lembrar da sequência. Isso Sim. vai mostrar que cada um de nós, a gente tem o que a gente chama de spam, que seria a quantidade mínima de elementos que um sujeito consegue armazenar num curto período de tempo. Isso varia Sim. de pessoas para pessoas. A gente pode começar com 2 elementos, chegando até a 9. E conforme a gente vai crescendo e armazenando informações na memória de curto prazo, a gente vai criando conjuntos de informações. E a gente chama isso de chunks, né? Porque vamos pensar aqui, para eu compreender um texto, eu vou precisar, num curto período de tempo, armazenar muitas informações. Não vão ser só 7 ou 9 Sim. elementos só. E aí eu vou ter que fazer esses conjuntos de informações. Mas acho que tudo bem, então, memória de curto prazo? Tudo bem. Agora, A Cris, que foi sua aluna, Cristiane Raposo, tá te mandando beijo e disse que entendeu direitinho. beijo. E a memória de trabalho seria o quê? Eu ir além do que essa memória de curto prazo fez. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa com essa informação. Então, vamos supor que eu falasse para cá, de novo, uma sequência de palavras e pedisse para ela falar o contrário. Vamos brincar aqui rapidinho, Ká? Vamos. Com aquela animação, Da vocês viram a feira? animação. Você quer que eu fale ao contrário da feira? Já vai dar Mas ruim. nós só vamos falar as palavras, tá? Então, por exemplo, palavras aleatórias. Bola, chocolate. Você quer que eu fale bola e chocolate? Chocolate e bola, é isso? Isso, ou seja, ela armazenou num curto período de tempo a informação e mexeu com essa informação, ela teve que me falar o contrário. E a gente poderia ir aumentando a quantidade de elementos, tá? Aí seria um exemplo, de fato, de ativação, não só da alça fonológica e do esboço visoespacial, mas do executivo central, ou seja, desse córtex pré-frontal. Entendi. Você ainda tem que mexer com a informação e fazer alguma coisa em relação a ela. Bacana. Isso. Tá bom, então, vamos pro terceiro. Pros, vocês que estão aqui pela primeira vez, começa a analisar como você passa as informações para os meninos na sala de aula, qual a quantidade de informações de instruções que você dá para a execução de uma tarefa, né? Se você divide essa instrução em passos, ou você tem uma única questão com vários comandos, né? Então, tudo isso pode sobrecarregar essa memória de curto prazo, essa memória de trabalho. Tá. Só antes da gente ir também para a última, eu vi alguém repetindo várias vezes aqui, repete a lozinha, repete a lozinha, repete a lozinha. É verdade. E aí é uma analogia que alguns autores fazem, que eles vão dizer que a memória de trabalho é como se fosse uma lozinha mental na qual a gente deposita informações ou visuais ou auditivo-verbais para executar uma tarefa, para mexer com elas, para fazer alguma coisa com essas informações. E aí depois a gente apaga, que é quando a gente atinge o objetivo, né? Então, realizei um cálculo matemático mentalmente. Realizei aquele cálculo matemático, apaguei aquelas informações do aqui e agora, ou seja, da minha memória de trabalho ou da minha memória de curto prazo, dependendo de qual foi a natureza da tarefa. Tem mais uma pergunta aqui, que é se tem um mínimo de quantidade para faixa etária. De spam? Existem alguns testes. Posso mostrar livro? Pode, claro. Vou mostrar um livro para vocês. Peraí. Que é de avaliação, tá? De memória de trabalho, que é esse daqui, ó. Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, volume 4. É um teste que é comercializado pela editora Menon, de autoria da Natália Dias e da Tatiana Meca, tá?
Bom, o que as autoras fazem? Elas usam tarefas de avaliação de memória de trabalho verbal e de memória de trabalho visoespacial. E aí, para ter desenvolvido essa tarefa e ter publicado o livro, teve que aplicar num número grande de pessoas. Então, se você for fazer o uso desse teste, você vai ver que para crianças de 4 a 10 anos de idade, existe um span que seria esperado por série ou por idade. Então, Sim. a partir desses testes, a gente consegue ter uma noção do que seria esperado para as diferentes faixas etárias, até crianças de escola pública, crianças de escola privada, que a gente sabe que existe uma diferença no desempenho de crianças de diferentes contextos sociais. Sim. E aí tem coisas que você pode fazer em sala de aula, como aquelas brincadeiras, né, ou aquelas músicas da Velha Fiá e outras, que vão trabalhando com esse tipo de memória também, né? Isso. E assim, esse livro que eu mostrei para vocês, ele é um livro que tem tarefas de avaliação não restritas. O que isso significa? Que qualquer profissional, seja da área clínica ou da área educacional, que tenha conhecimento, que estude o material, que se sinta confiante para aplicar, pode fazer o uso. Então, ele não é uma tarefa restrita para ser usada só na clínica. Mas então é pensando em avaliação. Agora, pensando em estimulação, a gente já está dando vários spoilers aqui, né? Mas através de jogos. Fala aí depois o nome a gente... do livro. Tá, avaliação neuropsicológica cognitiva. Ah lá, alguém já está escrevendo. Eu. Alguém já está escrevendo. Vão nos ajudando aí, hein, pessoal? Ô, Ká, a live vai ficar gravada? Vai, sempre fica. Ah lá, gente, a live vai ficar gravada e a gente pode fazer um post depois com o nome as dicas de leitura. Legal. Mas então, vamos fazer um desafio para o pessoal? Vamos. A gente falou que a Adele Diamond diz que tem 3 funções executivas básicas. A gente nomeou 2. Qual está faltando? Vamos ver quem escreve aí mais rápido no chat. Quem guardou na memória? Na memória de curto prazo aí, hein? Na memória de curto prazo. Ah lá, printa, galera. Printa o quê? O nome do livro? Cadê o nome da função executiva que está faltando a gente falar aqui, hein? É a 3ª função executiva básica para Adele Diamond. Teve gente que colocou sigla. Show não é. Ó, a Cristiane acertou, flexibilidade cognitiva. Foi sua aluna, por isso que ela sabe. Ah, que legal. Isso mesmo. Ei, Cris, então, é nóis. Parabéns. Ó, para quem está chegando agora, hein? A gente falou, então, que muitos autores concordam que existem 3 funções executivas básicas. Memória de trabalho, controle inibitório, e agora a gente vai falar da 3ª, que é a flexibilidade cognitiva, tá? Bom, novamente, no modelo da professora Adele Diamond, que é o modelo que a gente está usando aqui de base, ela também vai trazer uma perspectiva mais abrangente, e ela vai abarcar diferentes características do que é chamado flexibilidade cognitiva, tá? Então, a flexibilidade cognitiva é a nossa capacidade de flexibilizar o nosso pensamento, o nosso comportamento, com a finalidade de se ajustar ao ambiente. Então, por exemplo, uma criança que compreende as regras sociais da escola e consegue ajustar o seu comportamento àquelas regras. Em casa existem outras regras, ela consegue se ajustar àquelas outras regras, ela está mostrando flexibilidade cognitiva. Uma criança, por exemplo, que quando a professora quer fazer um jogo que ela fazia sempre de uma maneira, tá? E aí, de repente, ela resolve fazer de uma outra maneira. E a criança entende, não acha ruim e quer brincar, ela está demonstrando uma boa flexibilidade cognitiva, tá? A Diamond vai dizer o seguinte, que a flexibilidade cognitiva ela é o oposto de rigidez mental. Então, pessoas que têm dificuldade de ter uma nova ideia, ter um plano B para quando o seu problema, a sua resolução de problema A falhar, são pessoas que demonstram dificuldade, então, com a flexibilidade cognitiva. Tá certo? Tem uma coisa bem clássica também que acontece em escola, que é quando a gente marca, por exemplo, um estudo do meio, e aí chega no dia, todo mundo vem para o estudo do meio, só que tá chovendo. Aí você vê aquela criança que fala, não vou, hoje eu não vou estudar. Não, era pra gente sair. Aí você fala, mas tá caindo granizo, você não tá vendo que não dá para ir, né? E ela tem aquela rigidez de
Não, estava combinado, pronto, acabou, né? Então a flexibilidade seria se ajustar, não. Como está chovendo, a gente vai outro dia, eu já trouxe o material mesmo, enfim. Mas a gente vê às vezes essa dificuldade, né, Isso. de E mudar a lógica. da- das crianças, e a gente vai ver o quanto nós, professores, somos exigidos na nossa flexibilidade cognitiva o tempo todo. Porque quem é professor sabe que planejamento é uma coisa e execução é outra, né? Você Uhum, planejou o estudo do meio, chegou no uhum, dia, choveu, o que você vai fazer com a turma? Tá todo mundo lá. Então, assim, o isso. professor tem que ter, né, o que a gente chama de cartas na manga. No fundo, está associado ao que a gente está aqui chamando de flexibilidade cognitiva. E, Sim, cá, mais uma informação importante, né? Dentre essas funções executivas todas, a flexibilidade cognitiva foi a que mais a gente demandou recrutar durante esse período pandêmico, né? O quanto que a gente isso é. teve que aprender, o quanto que a gente teve que se adaptar. Usa máscara, não usa máscara, vai para escola, não vai para escola, ensino online, é híbrido. Nossa, então assim, exigiu demais da gente, E mesmo a né? própria avaliação, né? Como é que eu vou avaliar meu aluno? Que tipo de estratégia eu vou usar no online? Ah, eu planejei uma coisa, a aula online durou mais ou durou menos. Enfim, toda essa adaptação, né, do professor, do aluno, de tudo. Como é que eu vou entregar meu trabalho? Como é que eu vou falar? Enfim, tudo isso. Mas assim, agora sabendo do basicão, né? Me fala assim, os pais e os professores, como é que eles podem se beneficiar sabendo das funções executivas? Como é que, qual é o benefício deles saberem? Eu tô dando risada porque a gente sabe a dificuldade que é. Quem é pai, quem é mãe, quem tem filhos em casa, sabe a dificuldade que é criar um ser na sua casa. Uhum, E as evidências vão mostrar pra gente que existem várias estratégias de estimulação. Agora, o pai comprar vou te pegar aqui um exemplo, tá? Peraí. O pai comprar, por exemplo, um livro desse, que traz uma série de estratégias de estimulação e que é maravilhoso, viu? Ó, Pense, para quem não conhece, tá? Da editora Booktoy. É um programa de estimulação de funções executivas que foi desenvolvido para professores utilizarem em sala de aula, na escola, tá? Voltado para as crianças do terceiros e quartos anos do Fundamental 1. Bom, adianta o pai comprar o Pense e querer aplicar no dia a dia com as crianças? Não adianta nada. Então, assim, as evidências, perdão, nos mostram o quanto nós, adultos, somos modelo. Então, de nada sim. adianta eu, né, enquanto pai, ou eu, enquanto professor, parar o que eu estou fazendo para fazer uma atividade de estimulação se eu não tenho um bom controle inibitório e eu perco a paciência com facilidade, se eu grito, né, se eu tenho um comportamento mais punitivo ao invés de ter um comportamento mais metacognitivo, se eu sou desorganizado, não planejo as minhas coisas, não demonstro uma boa memória de trabalho, se eu não tenho uma boa flexibilidade cognitiva. Então, assim, eu dei risada, cara, porque é um assunto delicado. E se a É. gente for pensar em estimulação num ambiente real, de vida real, a gente chama isso, né, em neuropsicologia de estimulação ecológica, que é a estimulação que vai acontecer em casa, que é a estimulação que vai acontecer na escola. Então, essa estimulação ecológica, as evidências mostram pra gente que dá mais certo quando, número 1, eu tenho um bom vínculo emocional com a criança. Esse é o número 1. Depois a gente pode colocar as referências, as carinhas dos artigos para as pessoas lerem, tá? Mas a própria Del Diamond, ela vai falar, de nada adianta você ter o melhor recurso, o melhor programa de estimulação, se você não criou o vínculo e essa criança não está emocionalmente Legal. vinculada a você. Exatamente, tá? Então esse é o número 1. Número 2, as estratégias ecológicas, então, elas vão dar mais certo quando a gente consegue inserir na rotina da criança, né? Então, pais em casa. Nossa, Camila, né? Eu atendo na clínica vários pais que falam: é uma loucura, eu acordo em cima da hora, eu não consigo acordar antes, aí eu já vou gritando para ele ir pro banheiro, para ele tomar banho, para ele já pegar. É aquela porfé em casa, fica todo mundo estressado, em casa todo mundo estressado. Qual é o estímulo de função executiva que a gente está dando aqui nesse cenário? Gente, Zero. eu não estou falando que é fácil.
tá? Eu só estou falando que quando a família é desexecutiva, é mais difícil proporcionar para sua criança no ambiente familiar essa estimulação de uma maneira adequada. Então, vai exigir dos adultos, por exemplo, nesse cenário que a gente estava aqui brincando, acordar mais cedo, fazer uso. Eu sei que parece ridículo, mas tem muitas famílias que não usam despertador para acordar X tempo antes, para dar tempo de você se organizar e você ser o mediador externo do seu filho. Ou seja, enquanto esse córtex pré-frontal não está amadurecido, nós que somos os adultos dessa relação, seja pais ou seja professores, vamos ser o córtex pré-frontal externo dessa criança. Então não dá para brigar e exigir que ele faça coisas que ainda ele não consegue fazer. Então a gente precisa pensar muito na importância da mediação dos adultos dentro do que o Vygotsky já falava da zona de desenvolvimento proximal, e que a professora Adele Diamond vai falar para a gente de andaime, né? Ou seja, scaffolding. A gente dando apoio e tirando apoio a partir do momento que eu vejo que a criança tem autonomia de fazer sozinha. Então, tudo isso, Cá, é para te falar, tudo isso é para te falar que para estimular, então, funções executivas na escola e em casa, dá trabalho para os adultos. Porque nós vamos ser modelos, né? Sim. Então a gente comentou aqui que, em primeiro lugar, vínculo, em segundo lugar, a importância da gente inserir na rotina da criança aquelas tarefas, tá? Então ficam essas duas dicas, pensando assim, de uma maneira mais geral de estimulação. Agora, que tipo de atividade a gente poderia incluir? Você vê que a gente não nascer com elas desenvolvidas, né? É uma boa e uma má notícia. Por quê? É boa notícia porque se a gente não nasceu com elas, não é assim, ou você nasce ou você não nasce. Mas pode ser uma má notícia porque vai depender daqueles que estão há mais tempo nesse planeta, né? Que vão ter que ajudar. E aí pode ser que essa desorganização também não ajude. Agora, quando a gente vê que é uma dificuldade, mesmo assim, não dá mais para intencionalmente desenvolver nem na escola, nem com os pais. Aí procura uma neuropsicóloga, é isso, para uma avaliação. Isso, então assim, existe até, viu, gente, um termo que a gente chama de disfunção executiva. O que é uma disfunção executiva? É quando o indivíduo, independente da faixa etária, apresenta dificuldades em mais de um desses componentes das funções executivas. Lembrando que nem todo mundo vai ter todas as funções executivas boas o tempo todo, em todas as atividades, em todos os ambientes. Então, às vezes eu tenho um melhor controle inibitório financeiro, mas um pobre controle inibitório alimentar, né? Então, a gente precisa ver quais são os reais prejuízos que o indivíduo está tendo no dia a dia. Então, poxa, eu sou super organizada, meu marido é super organizado, a gente tem uma rotina organizada. Lá na escola, a escola tem também uma organização que facilita o desenvolvimento das funções executivas. A gente já tentou fazer com o meu filho isso algumas vezes, mas mesmo assim não foi. Aí a gente já começa a levantar uma bandeirinha amarela de que, poxa, se tem um ambiente, então, favorável para a estimulação das funções executivas, se já foi feita alguma tentativa de estimulação, ainda assim a gente não viu desenvolvimento, isso está trazendo prejuízo, seja comportamental, ou seja lá na escola em relação às notas, aí vale a pena a gente buscar uma ajuda clínica. E é tão importante falar sobre isso, Cá, porque muitas vezes pode existir uma ansiedade dos pais, porque hoje em dia, se o menino com 5 anos de idade não tirar 10 em tudo, não falar chinês, espanhol e inglês, não é o suficiente para os pais serem felizes. Tem isso também, muitos pais que às vezes querem uma perfeição que não existe. Então, a dica é, vamos sempre observar se esse indivíduo apresenta, então, prejuízos em mais de uma função executiva, quais são elas, em quais situações, em quais ambientes, quais são os prejuízos funcionais, porque não adianta só falar, Cá, ele faz, mas ele é lento. Só que ele tira a nota boa, não está atrapalhando o comportamento no dia a dia. Poxa, então, às vezes é uma característica do indivíduo. Não está trazendo prejuízo. Agora, se está trazendo algum tipo de prejuízo, aí sim, vale a pena o encaminhamento para uma avaliação clínica. A avaliação clínica é complicado. Quando a gente fala assim, só o termo, a avaliação clínica,
Porque existem diferentes atuações clínicas fundamentadas por diferentes perspectivas teóricas. Então, neste sentido, o que hoje a gente pode dizer que é mais confiável do ponto de vista neurocientífico seria fazer uma avaliação neuropsicológica com uma psicóloga que fez a especialização em neuropsicologia. Se essa neuropsicóloga tiver numa equipe multidisciplinar, melhor ainda, tá? Melhor ainda, ou seja, poderia ser uma avaliação de um grupo que tivesse fono, que tivesse a psicopedagoga, que tivesse a neuropsicóloga, às vezes pode ter médico, e a ideia dessa investigação neuropsicológica é identificar quais seriam os reais prejuízos cognitivos que o menino tem e o que ele não tem de prejuízo cognitivo. E às vezes receber uma orientação. Então a ideia não é só buscar um diagnóstico, porque às vezes uma avaliação neuropsicológica não vai dar um diagnóstico, mas pode ser que ela mostre um perfil cognitivo para a gente entender melhor o funcionamento da criança e pensar em estratégias para ajudar essa criança a funcionar melhor no dia a dia, tá? Então, legal. Tem esse outro lado também, que muitas famílias e escolas têm medo de fazer encaminhamento para uma avaliação neuropsicológica por medo de diagnóstico. Então, a gente precisa desmistificar a avaliação neuropsicológica. A ideia não é buscar diagnóstico, mas é entender o funcionamento do sujeito. Tá? Na verdade, a ideia é ajudar o sujeito a chegar no objetivo, né? Então, a avaliação neuropsicológica vai sinalizar algumas coisas e vai dar algumas dicas e às vezes, para que você consiga atingir e ajudar seu filho a chegar. Então, assim, tá precisando do remédio, toma, né, gente? Não tem por que não tomar. Mas nossa conversa tá acabando, porque isso só foi um spoiler. Quem quer saber mais tem que fazer o curso lá, ou com a Camila, ou lá na Santa Casa, ou na Conectomos. Eu queria que você desse um recado final. E, pessoal, façam a inscrição nessa pós da Santa Casa, porque vale a pena. É bem legal. Um recado final de agenda de cursos ou um recado final em relação às funções executivas? Dá uma palavra final para os pais e professores que estão nos ouvindo e pode falar da agenda de curso. Tá. Eu queria só trazer uma evidência, gente, que é o seguinte, a gente que fez, né, a gente desenvolveu um programa de estimulação de habilidades cognitivas que incluem as funções executivas no meu doutorado, para estimular as crianças do último ano da educação infantil. Então, a gente trabalhou com formação de professores. E o que as evidências mostram para a gente nesse âmbito? Que muitas vezes a gente não vai conseguir ver o resultado da ação dessa estimulação no primeiro ano. Pode ser que a gente veja no segundo ano de estimulação, porque vai depender de uma quebra de paradigma com os professores, vai depender de uma mudança de postura dos próprios professores, né, que vão ter que aprender a desautomatizar comportamentos que estão automáticos para poder promover funções executivas na escola. Então, assim, a gente tem que ter paciência, tem que ter a cabeça aberta, tem que tentar ver se aquela estratégia vai dar certo ou não, procurar profissionais confiáveis, e acreditar, porque as evidências mostram pra gente que uma vez, então, que as funções executivas vão terminar o amadurecimento lá com 25, dos 20 aos 30 anos de idade, a gente tem um bom chão pela frente para estimular, tá? Então, depende de nós. Depende de nós. Eu lembrei da música também. Depende de nós, adultos, estarmos disponíveis a entender a importância dessas habilidades e pensar em como colocar isso em prática no dia a dia, às vezes, gente, com micropassos, né? Não adianta achar que você, nossa, já vou começar a estimular amanhã e super vai dar certo, eu já vou ver resultado a curto prazo. Não, às vezes vai demorar, mas... E você falou, né? Eu sempre falo isso, não tem mágica. Quem falar, faça essas 3 coisas e você vai conseguir, é fácil assim, tem uma receita, tá falando alguma coisa errada. A gente não ensina e não aprende com facilidade. É difícil ensinar, é difícil aprender, é difícil... Então, não achem que é fez um mês ali de estimulação, pronto, tá resolvido. Então tem que ter paciência, persistência e conhecimento de práticas baseadas em evidência, né? Agora respeitando a forma,
como o cérebro funciona. Bom, em relação à minha agenda, para quem ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é Sigam. CamilaLeon82. Eu tenho um Instagram, lá no meu Instagram a gente tem uma Linktree, divulgando os cursos que a gente vai ter agora no segundo semestre. Então a gente está com 2 cursos online, um sobre funções executivas e inteligência, que vai acontecer agora em setembro com Borges e Caetano Cursos, 2 que vão acontecer presencial, um em Taubaté, Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Vocês perceberam que eu sou de lá? Porta, Eu tenho portão, um monte de porteira. amigo lá. Então, divulga para os seus amigos, Cá. A gente vai fazer um curso sobre estratégias de estimulação de competência socioemocional. E em São Paulo, em parceria com o Instituto Prado, um curso de avaliação das funções executivas, tá? Então tá tudo lá na minha Linktree. E além disso, a gente vai ter então a primeira turma do EAD, do Neurociência Aplicada à Educação da Santa Casa, dessa especialização que, atendendo a pedidos, agora está no formato EAD. Então, espero encontrar com vocês em outras oportunidades aí E no quem segundo quiser ir semestre. presencial, também tem presencial. Pode se inscrever presencial, começa o ano que vem, a próxima turma, eu acho, né? Aí Isso, pode se isso. inscrever, mas tem a EAD também que, para quem está longe, vale a pena. Ó, estão falando que você é uma taubateana. Pior que Pelo não sou, forfé, gente. por Eu sou causa do forfé. joseense. Mas sou É, joseense, tá? Sou é. joseense. Que você falou forfé e todo mundo tá falando, não, é de Taubaté essa moça. Mas eu entendi. Então tá, eu queria só te agradecer e dizer que foi uma honra ter você aqui. Estou muito feliz, tá bom? Muito Eu obrigada, que professora. agradeço pelo convite, Cá. Foi um prazer. Compartilha tudo com a gente aí do Aprender Criança. Não consegui ir, não vou conseguir Ah, assistir, mas vai compartilhando aí com a gente, tá? tá muito legal. Para quem quiser, ainda dá para dar umas espiadas lá. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau, boa noite, Tchau. pessoal. Tchau, boa noite.